Às vezes, Deus prepara o caminho muito antes da gente entender o chamado. E quando o coração finalmente diz sim, Ele mostra que tudo valeu a pena. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em Pai. Eu me chamo Simone Angélica da Silva Santos, eu sou pedagoga e eu tenho 16 anos de ministério infantil. Eu sou extremamente apaixonada por este ministério. O diferencial na minha vida foi quando eu entendi que Deus queria mais da minha pessoa, né? Não chegar na igreja, sentar num banco e ouvir. E acompanhando nas redes sociais, eu vi o link de um programa direcionado para as mulheres, com o título Eu Creio. E me chamou muita atenção, então eu fui e realizei a minha inscrição. E aquele programa, quando eu me inscrevi, eu não achei que ia ser tão marcante para mim. Mas Deus me mostrou que seria marcante, desde o começo ao fim. Diversos momentos foram marcantes, mas um que me marcou mais foi o momento que a Grace subiu para dar o testemunho dela sobre o estudo bíblico. E ali eu pude começar a sentir um pouquinho ali o chamado de Deus. E foi quando a Grace lançou o convite. E não é só ela, eu sei que muitos de vocês, não sei se alguém aqui gostaria de dar esse bíblico, levanta a mão, porque esse é o momento que nós estamos aqui disponíveis para a obra do Senhor. Porque eu creio que Deus ele pode usar mulheres assim como você, tá bom? Ao sair daquele programa, eu já saí determinada que eu gostaria de dar estudo bíblico. E nós tínhamos o Cláudio Honor, que ele que cuidava dessa parte de estudo bíblico, então eu conversei com ele e falei para ele que eu estava disposta a dar estudo bíblico. E uma semana depois, ele veio com a notícia que tinha um estudo bíblico com uma família e nessa família tinha 3 crianças. E quando eu cheguei para esta família e conversei um pouquinho sobre a minha história, a mãe das crianças, ela também falou para nós que ela também estava esperando uma resposta de Deus, que ela tinha orado a Deus também, para que ela estava querendo uma mudança de vida. E foi quando Deus ali nos uniu. E foi algo assim, mais marcante ainda, por saber que Deus também estava trabalhando na vida dela. Eu estava com a Cris, com a Rose, com a Bruna, que também aceitaram o chamado para dar esse estudo bíblico. E ali o estudo ia fluindo. E eles vinham tão empolgados que eles já respondiam a lição em casa e quando chegava no estudo bíblico a gente repassava e terminava algumas lições que eles não conseguiam sozinhos, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia que eles iriam se batizar. Então isso foi gratificante e fazer parte também deste momento. No dia do batismo foi uma festa, né? Foi algo assim maravilhoso para nós. Então a igreja estava cheia, nós tínhamos preparado aí uma linda festa, nós preparamos coroa para as crianças. Elas se batizaram com uma camiseta do Evangelismo Kids, porque também nós introduzimos elas ali no Ministério da Criança. Então no dia do batismo estávamos todos nós numa linda festa aqui em nossa igreja. Eu me emociono porque essa é a nossa missão, de levar pessoas aos pés de Cristo. Então, ver uma família aos pés de Cristo e saber que você teve uma participação é gratificante. Então, eu louvo a Deus por esta oportunidade. Chegou a hora de fazer da sua vida a resposta para o chamado de Deus. Jesus Cristo, que teve o perdão dos pecados, o seu nome escrito no livro da vida e se preparar, você e toda a sua família, para a volta de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. E hoje aqui nós podemos ver o maior milagre de todos, é essa família entregando-se a Jesus.